Olá, estudante. Seja bem-vindo à Universidade Metropolitana de Santos, Núcleo de Educação à Distância Unimes Virtual. Sou o professor Alexandro, irei realizar a tua web-aula da disciplina Execução Orçamentária e Financeira, Orçamento Público. E nós vamos falar hoje sobre o ciclo orçamentário. A web-aula, ela tem uma função de trazer um pouco mais de conhecimento àquele já disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem. Também é uma oportunidade onde professor e aluno podem se encontrar sincronicamente, ou seja, no mesmo espaço-tempo, seja nesse espaço virtual, neste tempo pré-agendado. Sei que a educação à distância, ela permite a flexibilização e a gestão, a autogestão do seu conhecimento. Então, pode ser que nem todos tenham a disponibilidade para estar neste espaço-tempo agendado pelo professor. Contudo, esta web-aula está sendo gravada e será disponibilizada para que vocês possam assistir quantas vezes quiserem e puderem. E, caso haja dúvida, vocês poderão enviar via caixa de atendimento no próprio ambiente virtual de aprendizagem ou na caixa de mensagem. Bom, ciclo orçamentário. O ciclo orçamentário, ele é um período em que as atividades relacionadas ao orçamento ocorrem. O orçamento, ou lei orçamentária anual, ele vai estimar a despesa e fixar a despesa, estimar a receita e fixar a despesa para um exercício financeiro. Ou seja, começa no dia 31 de janeiro e finaliza no dia 31 de dezembro. Então, a lei orçamentária, enquanto ela está sendo executada, a próxima lei já começa a ser construída. Então, a lei orçamentária, ela é construída num exercício para sua execução no exercício seguinte. Lembrando que deve pegar um exercício financeiro, que vai do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro. Antes que o orçamento público entre em vigor, ele inicia ou enfrenta um ciclo orçamentário, um processo de ciclo orçamentário. Esse é um ciclo que se renova a cada ano por meio de uma nova lei orçamentária anual, também conhecida como LOA. A LOA, ou Lei Orçamentária Anual, ela é uma das três peças de planejamento, onde nós temos o plano plurianual, que é uma peça macro, que ela vigora por 4 anos, pega os 3 últimos anos de uma gestão e o primeiro ano da gestão seguinte, para que não tenha quebra de ações. Além da matéria orçamentária, o PPA lhe traz objetivos, metas mensurados e indicadores, né? Onde você tem a proposição de planejamento e orçamento, ou seja, como gastar, onde gastar, e se aquilo que eu previ de gasto está causando impactos e mudanças e melhorias. As fases do ciclo orçamentário são elaboração e planejamento, discussão e aprovação, execução e avaliação e controle. Então, elaboração é a primeira fase desse ciclo orçamentário, depois nós temos a fase da elaboração, depois nós temos a fase de execução e, por fim, avaliação e controle. Mais propriamente dito, esta primeira etapa, onde é a elaboração do projeto da lei, proposta de lei orçamentária anual, PLOA, o executivo, baseado na sua série histórica, irá estimar a receita. A receita, ela adentra nos cofres públicos, derivada da receita tributária, ou seja, a receita de tributos, que são impostos, taxas
e contribuições de melhoria. Então, o Poder Executivo, ele vai fazer essa construção, esse projeto, e vai encaminhar para o Legislativo. Então, né, a obrigatoriedade da construção, Poder Executivo envia para o Legislativo, que faz análise, pode promover melhorias dos gastos, e depois de ampla discussão e votação, faz a aprovação e devolve ao Poder Executivo na forma de lei. Aí, né, entramos na terceira etapa, que é a etapa da execução orçamentária e financeira, que é o início, né, daquilo que foi previsto em ser executado. Então, você vai verificar se a receita está entrando conforme estimado e vai executar a despesa fixada. Então, só que o orçamento, ele não é uma peça rígida, pois ele é construído no exercício para sua execução no exercício seguinte. Então, a quarta etapa é avaliação e controle, que visa o quê? Controlar aquilo que está sendo executado, visando subsidiar a próxima elaboração da LOA. Ok? Então, essas são as quatro etapas, tendo aí a fase do ciclo orçamentário em cada uma de suas esferas, mais elaboradamente dizendo. Então, a elaboração, ela, né, é a fase em que são realizados estudos, definidas as prioridades, fixados objetivos, estimados recursos financeiros. Tudo isso deve estar em consonância também com as outras peças de planejamento. Repito, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias. Então, elaboram as próprias propostas o Ministério Público, o Poder Judiciário, a Defensoria Pública e os Tribunais de Contas, fora os entes federativos, União, Estado, município, Distrito Federal. As propostas são consolidadas pelo sistema orçamentário e financeiro num único orçamento. Encaminha ao presidente da República, que envia a proposta ao Congresso até 31 de agosto. Então, a construída proposta é enviada ao Congresso, à Casa Legislativa, até 31 de agosto. A Casa Legislativa passa para a fase de aprovação. É um processo legislativo, como eu já disse. A comissão mista recebe a proposta, emite um parecer, encaminha ao plenário do Congresso Nacional, que aprecia em sessão conjunta. Então, fazem análise, podem propor melhorias e alguns ajustes. Após a aprovação, o projeto é encaminhado à Presidência da República para sanção e publicação no Diário Oficial, em consonância aí com o princípio da administração pública da transparência, da publicidade. A terceira etapa é a etapa da execução, é onde os processamentos das despesas previstas, fixadas, né, serão realizados. Então, se desenvolve durante o exercício financeiro ou um ano civil, que inicia-se em 31 de janeiro e finda-se em 31 de dezembro. 1º de janeiro e finda-se em 31 de dezembro. Esse conceito de exercício financeiro, ele é trazido pelo artigo 34 da Lei nº 4.320, de 64, que é a lei que rege a contabilidade pública. O Poder Executivo tem 30 dias para estabelecer: 1. A programação financeira; 2. O cronograma da execução mensal de desembolso. A última fase é o controle e avaliação, onde, né, os contabilistas e orçamentistas públicos
Eles aferem e acompanham a execução das despesas e verificam os prazos padrões e as normas sendo respeitadas. Existem alguns tipos de controles, né, que fazem o acompanhamento e o monitoramento da lei orçamentária anual, tais como controle interno, exercício pela Controladoria Geral da União, CGU, e o controle externo, exercício pelo Congresso Nacional com o auxílio do Tribunal de Contas da União. Então, os controles, eles têm sua previsão na Constituição Federal, eles têm a função de auxiliar os gestores para que eles possam conduzir o orçamento com maior lisura. A elaboração da lei orçamentária anual, ela tem previsão no seu artigo 165, inciso 2 da Constituição Federal de 88, que foi uma Constituição que trouxe modernidade, pois ela associou o conceito de planejamento ao orçamento. Tem por finalidade, né, a concretização dos objetivos e metas estabelecidos no plano plurianual. Então, as peças, elas não concorrem entre si, elas são harmoniosas. E uma, né, não pode contradizer a outra. Então, a lei orçamentária anual ela vai em cumprimento, ano a ano, das etapas do PPA, em consonância com a lei de diretrizes orçamentárias, né, que tem a função de nortear a elaboração da LOA, trazendo um anexo de metas e riscos fiscais, e também em respeito à lei de responsabilidade fiscal, a lei número 101 de 2000, que trouxe aí regramento e sanções aos gestores públicos. A Constituição Federal de 88 estabelece que a iniciativa dos instrumentos de planejamento é privativa do chefe do executivo. Portanto, mesmo diante de uma possível omissão deste, não compete ao legislativo iniciar esse processo, como eu já havia dito para vocês. Função privativa do executivo. Então, orçamento público, podemos dizer que é o equilíbrio entre receita e despesa. É o ato pelo qual o Poder Executivo prevê a arrecadação de receita e fixa a realização de despesa para o período de um ano, onde o Poder Legislativo é quem lhe autoriza. As despesas devem ser iguais às suas receitas para atender o princípio do equilíbrio orçamentário. Então, não existe despesa sem lastro financeiro. Peça de planejamento orçamentário. Então, como eu já disse, existem 3 peças de planejamento orçamentário previstos no artigo 165 da Constituição Federal de 88, que é o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Então, o orçamento está baseado em 3 diferentes documentos. Plano Plurianual, que é aquela peça macro, que tem um período de duração de 4 anos, onde irá estabelecer objetivos e metas, indicadores para o período de 4 anos, sendo os 3 últimos anos de uma gestão e o primeiro ano da gestão seguinte. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, que tem a função de nortear a elaboração da LOA, trazendo o anexo de riscos e metas fiscais, e, por fim, a Lei Orçamentária Anual, que é, estima a receita e fixa a despesa para um exercício financeiro. Essas leis se integram de maneira harmônica, de maneira que a LDO não pode discordar do PPA, que representa o norte do orçamento, e nem a LOA discordar da LDO. Então, são peças harmônicas que não concorrem entre si. O Orçamento Geral da União, ele se divide em 3. O orçamento fiscal, que representa
todas as receitas e despesas dos fundos, órgãos da administração direta e indireta, que necessitam desses recursos para a manutenção de suas atividades, o orçamento da Seguridade Social, que envolve os mesmos órgãos do orçamento fiscal, contudo refere às despesas e receitas vinculadas à Seguridade Social, compreendendo saúde, previdência e assistência social, e, por fim, o orçamento de investimento de empresas, que compreende os valores transferidos para as empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito ao voto, que não pertençam ao orçamento fiscal ou da Seguridade Social. Condições para o início da execução orçamentária. A execução orçamentária, ela tem ponto de partida para a execução orçamentária, que é o instrumento que a detalha operacionalmente os subprojetos e as subatividades constantes na lei orçamentária anual, especificando os elementos da despesa e os respectivos desdobramentos. Esse instrumento é o quadro de detalhamento da despesa, o QDD. Mecanismos de correção do orçamento, são os créditos adicionais. O orçamento não pode ser uma peça rígida, pois ela é construída no exercício, cuja sua execução será no exercício seguinte. Então, existem mecanismos para a correção de orçamento. São chamados de créditos adicionais, que são autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na lei de orçamento, podendo ser classificadas em suplementares, especiais e extraordinárias. Os créditos suplementares são aqueles destinados a reforço da dotação orçamentária, ou seja, a despesa foi prevista, mas ela é insuficientemente dotada, e aí você suplementa com mais créditos. Os créditos especiais são os destinados a despesas para as quais não haja dotação específica, ou seja, a despesa não foi prevista, mas por conveniência e oportunidade do gestor, ela deverá ser realizada. Então, você realiza um crédito especial. E, por fim, nós temos os créditos extraordinários, que são destinados a despesa urgentes, imprevista, em caso de comoção interna ou calamidade pública. Então, essas são as três formas de você poder modificar o orçamento, ok? E nós chegamos ao final da nossa web aula. Espero que ela seja de grande proveito a todos vocês. Só recapitulando, o ciclo orçamentário se inicia com a construção da lei orçamentária anual na forma de projeto de lei, que é encaminhado ao legislativo, que faz análise, propõe melhorias e devolve ao executivo para fazer a execução orçamentária, que é no exercício seguinte, iniciando no dia 1º de janeiro e finalizando no dia 31 de dezembro, corrente ano, do ano civil. Ele deve estar em consonância com as demais peças de planejamento, plano plurianual e lei de diretriz orçamentária, tá? E, por não ser uma peça rígida, existem mecanismos que poderão fazer correções na LOA, ok? E chegamos, então, ao final da nossa web aula. Destaco aqui agora, mais uma vez, que ela está sendo gravada e será disponibilizada no ambiente virtual de aprendizagem. Caso você ainda tenha dúvidas, vocês poderiam me enviar via caixa de atendimento ou caixa de mensagens, que fica ali no ambiente virtual de aprendizagem, geralmente na forma de um balãozinho ao lado da fotinho do professor, ok? Por hora é só, pessoal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até uma próxima.